Oi, pessoal, bem-vindos, né, a mais uma semana. O assunto desta semana é resumo. Acredito que todos vocês, em algum momento da vida de vocês, já fez um resumo, né? Mas vocês já pararam para pensar se existe mais de um tipo de resumo? Já pararam para pensar como é que faz um resumo de fato? E agora que vocês estão numa graduação, né? Vocês estão no curso superior, será que existe resumo específico para o ensino superior, ou seja, um resumo acadêmico? É tudo isso que a gente vai trabalhar hoje, tá certo? Então, o nosso assunto é tipos de resumo, estratégias de resumir e produção de resumo. Então, eu vou falar sobre os tipos de resumo, vou falar um pouco sobre o processo de construção de um resumo, né, com dicas tanto de leitura quanto de escrita, e a gente vai discutir um pouco desses exemplos. Então, quais os objetivos dessa aula? Compreender os diferentes tipos de resumo, identificar estratégias eficazes para resumir textos e aplicar técnicas na produção de resumos próprios, tá certo? Esse é o objetivo, esses são os objetivos. Mas, primeiramente, qual é o conceito de resumo? O que é que vocês entendem por resumo? Então, o resumo é um texto reduzido, como o próprio nome diz, que apresenta as ideias principais de um texto. Esse resumo ele precisa ser objetivo, fiel ao original e sem opiniões pessoais. Muito bem. E aí nós temos 3 tipos de resumo. Mas antes de eu falar sobre os tipos de resumo, eu quero deixar claro uma coisa para vocês. Quando a gente produz um resumo, não significa que a gente deva copiar o texto simplesmente sintetizando. Quando a gente resume um texto, na verdade, a gente pega as ideias principais e a gente reescreve com as nossas palavras, tá certo? De uma maneira objetiva, que se mantenha fiel às ideias principais do texto. Então, essa é a maneira mais adequada de se fazer um resumo. O resumo é uma forma que eu tenho de mastigar aquele texto, transformá-lo em um texto com uma dimensão menor, porém mantendo as ideias originais, tá certo? Como eu disse, nós temos tipos diferentes de resumo. Hoje, aliás, esta semana vamos trabalhar 2 tipos de resumo, porque o terceiro a gente vai trabalhar na outra semana, tá bom? Então, o primeiro tipo de resumo é o resumo indicativo. O que é um resumo indicativo? Um resumo indicativo, ele é um resumo, digamos assim, mais superficial. É um resumo em que você não se aprofunda tanto nas especificações daquele material que você está pretendendo sintetizar. Então, ele vai apontar os tópicos principais de um texto, mas ele não vai apresentar os detalhes, os pormenores. Então, ele é um resumo mais resumido, digamos assim. Então, é um resumo mais superficial, né? Ele não se aprofunda tanto nos detalhes. Um exemplo mais claro do que é um resumo indicativo é um fichamento de leitura. Eu não sei se vocês já realizaram um fichamento, se vocês já fazem isso quando vocês, por exemplo, vão estudar algum assunto, quando vocês vão ler algum livro, quando vocês precisam analisar mais de uma obra, vocês têm vários livros para trabalhar, e aí vocês vão fazer um fichamento de cada livro, ou seja, é um resumo com as informações principais daquilo que você pretende ler. É uma forma de estudo. Muitas pessoas fazem isso quando elas têm muito material para ler, quando elas têm muitos livros para ler, então elas fazem uma espécie de resumo, que é um resumo indicativo ou um fichamento de leitura com as informações principais daquele livro. Isso é o que a gente chama de fichamento de leitura, certo? A gente não se aprofunda, não traz tantos detalhes nesse tipo de resumo, tá certo? Geralmente é um tipo de resumo que a gente faz mais para estudo, apenas para a gente memorizar. Tem pessoas que gostam de fazer isso
logo após aquele processo de esquematização. Então, digamos que seja uma esquematização mais extensa, mas é um processo de esquematização, é um resumo ali que ele não traz tantos detalhes, tá certo? Já o resumo informativo, ele vai também reproduzir as principais ideias, mas ele vai trazer mais dados, vai trazer conclusões, vai trazer mais informações, ele é muito mais completo. Tanto é que esses resumos eles são utilizados nos artigos acadêmicos, né, nos trabalhos acadêmicos, ou a gente tem até os resumos expandidos, que são resumos em que você consegue resumir um trabalho, né, trazendo todos os detalhes deles. Então, o resumo informativo é o tipo de resumo que a gente utiliza mais no ambiente acadêmico, tá certo? Geralmente o que os professores pedem para que vocês façam são resumos com mais informações, com mais detalhes. E por último, a gente tem o resumo crítico ou resenha crítica, que a gente não vai trabalhar esta semana, porque o conteúdo da próxima semana é resenha. E aí, o resumo crítico é um tipo de resenha em que ele vai resumir e avaliar o conteúdo. Então, você, além de resumir, além de você sintetizar aquelas ideias com os detalhes, né, com as informações, você também vai tecer uma avaliação crítica, uma opinião sobre o que você está resumindo. Então, você vai incluir uma opinião fundamentada. Um exemplo disso são as críticas de livros, críticas de filmes, são aquelas resenhas que a gente encontra em sites, em revistas ou em jornais sobre alguma obra de arte, tá certo? Sobre o fichamento de leitura, eu falei para vocês que é um tipo de resumo indicativo, né? O fichamento de leitura é um registro que vai indicar o que o autor aborda no texto, apontando os assuntos tratados, a estrutura do texto, o encadeamento das ideias, mas você não vai explicar o conteúdo com profundidade, certo? Então, como eu disse para vocês, é um resumo mais superficial. Qual é o objetivo do resumo indicativo? Auxiliar na organização das leituras acadêmicas. Essa é a principal função. Porque você quer ter um apanhado, né, de informações sobre os livros que você precisa ler para a sua tese, por exemplo. Mas aí você quer apenas um apanhado com as informações principais. Então, aí você faz um fichamento dos livros para que aquilo ali lhe sirva de referência ou de guia para quando você for organizar os seus estudos, tá certo? Ou quando você vai estudar para uma prova de concurso e você tem vários materiais, e aí é uma forma de você estuda o material e faz um resumo mais superficial, né, mais geral, sobre aquilo que você leu, somente com as informações principais, sem se aprofundar tanto nos detalhes. É muito utilizado para estudo, por isso que o exemplo principal é um fichamento de leitura, certo? Esse tipo de resumo indicativo, que é o fichamento de leitura, ele facilita a localização dos textos relevantes para futuras pesquisas. Então, é por isso que é um fichamento, porque você vai deixar lá catalogado todo o material que você tem para pesquisar, para consultar e para utilizar aí nas suas produções. E isso que ele vai lhe proporcionar são os fichamentos, tá certo? Isso aí vai servir como base para a produção de outros trabalhos também. E o resumo acadêmico, né? Eu falei para vocês que o resumo explicativo, ou o resumo informativo, eu não sei se eu estava falando explicativo, mas o nome é resumo informativo, tá certo? Então, como eu disse para vocês, o resumo informativo é o tipo de resumo que vocês vão mais utilizar no meio acadêmico. Então, é o resumo que mais interessa no sentido de que, em termos de produção, ele vai trazer mais informações sobre o conteúdo que você vai estar lendo. Então, o resumo acadêmico é um exemplo do resumo informativo. Quais são as características? Apresenta as informações essenciais do trabalho, como, por exemplo, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Vocês já viram um resumo expandido? Um resumo expandido é um resumo do trabalho, de um TCC, um artigo de opinião, enfim. E ele traz ali os pontos principais, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, basicamente. Ele permite que o leitor compreenda o conteúdo geral e o trabalho sem precisar ler por completo. Ou seja, como ele é um resumo, ele sintetiza aquela produção. Mas apesar dele estar reduzindo, em termos de dimensão, o conteúdo daquele material, ele traz todos os detalhes, todas as informações, de uma maneira que você não precise nem ler o trabalho.
Você lendo aquele resumo, por si só, ele já vai contemplar todas as informações que tem naquele material. E é comum, esse tipo de resumo é comum em artigos científicos, em TCCs, dissertações, teses e relatórios acadêmicos, tá certo? Qual o tipo de linguagem? Por se tratar de um texto que é construído exatamente para facilitar esse processo de captação do conhecimento. Então, a linguagem precisa ser objetiva, impessoal e em terceira pessoa, tá? Porque não é um resumo crítico. Não é? Você não está colocando sua opinião, você está apenas resumindo a ideia do autor, tá certo? Então, linguagem objetiva, impessoal e sempre na terceira pessoa. Aqui tem exemplo de uma estrutura de um resumo acadêmico, né? Então, este trabalho analisa os efeitos da prática de atividades físicas na saúde mental de adolescentes. Utilizou-se uma abordagem quantitativa com a aplicação de questionários a 150 estudantes. Os resultados indicam que a atividade física regular contribui para a redução de sintomas como ansiedade e depressão. Conclui-se que a promoção de práticas esportivas deve ser incentivada no ambiente escolar. Esse é um exemplo de um resumo de um artigo, por exemplo. Então, sempre que você vai produzir um artigo acadêmico, você precisa colocar lá o resumo do artigo. Se você vai produzir um TCC, você vai colocar o resumo do TCC. Se você vai produzir uma tese, uma dissertação, você coloca lá também o resumo, certo? Então, é mais ou menos nesses moldes. Então, o que é que a gente precisa para poder produzir um resumo, independente de que tipo de resumo seja? Primeiro, você tem que ler o texto mais de uma vez, para que você possa captar a ideia do autor. Né? Quando você lê mais de uma vez, né, que a gente viu o processo de leitura, ele é um processo que ele envolve várias etapas, não é apenas uma decodificação de texto, é um processo que envolve várias etapas, uma captação geral, uma sondagem, uma varredura, e depois um detalhamento maior, e depois uma crítica, uma leitura mais crítica, mais reflexiva. Então, esse processo de ler, de leitura atenta, ler o texto mais de uma vez, passando por todos esses processos que a gente já trabalhou em técnicas de leitura, é essencial para se produzir um bom resumo. Nesse processo de leitura, a cada etapa desse processo de leitura, vocês vão destacar as ideias centrais e secundárias. Como é que eu sei qual é uma ideia central? É a ideia mais importante, é a ideia principal, é a ideia central. As ideias secundárias são aquelas que estão vinculadas a essa ideia mais importante. Lembrando que para cada parágrafo a gente tem uma ideia principal. Então você identifica qual é a ideia principal, que é a ideia central, e identifica os pormenores, certo? Então, nesse processo de resumo, vocês vão destacar essas ideias centrais. É importante que vocês também identifiquem tese, argumentos e conclusões dentro de um texto, porque você vai entender qual o objetivo do texto, qual é a temática central, qual é o caminho que esse autor está conduzindo para chegar aí na ideia que ele quer trabalhar no texto. Então, tudo isso é importante e faz parte desse processo de leitura atenta que vocês aprenderam lá com as técnicas de leitura. Aqui eu trago algumas técnicas de resumo para vocês, que também, lá naquelas técnicas de leitura, vocês aprenderam algumas formas de auxiliar esse processo de leitura, né? A mesma coisa funciona para as técnicas de resumo, né? Para você poder resumir, porque esse processo de resumo ele vem a partir do processo de leitura, tá certo? Então, vocês vão grifar as palavras-chave, vocês vão fazer esquemas e mapas mentais, né? O processo de esquematização, construir um esqueleto do que você pretende colocar lá como resumo, né? Pode ser através de escolha de palavras, de frases, enfim. Você pode fazer perguntas como qual é o tema principal, o que é que esse autor está defendendo, né? E quais são os argumentos que ele usa, para que você possa destacar essas ideias principais. Aí vem os erros mais comuns. Como eu disse para vocês lá no início, quando a gente produz um resumo, a gente não copia literalmente o que o autor disse. Não é simplesmente sintetizar o que o autor disse. Eu vou reescrever com as minhas palavras as ideias do autor. Porém, eu preciso me manter fiel ao que o autor disse. Porém, eu vou escrever com outras palavras, certo? Então, o resumo não é simplesmente você reduzir o texto. É você reescrevê-lo com suas palavras, mantendo as ideias do autor.
Você deve evitar a inclusão da sua opinião pessoal num resumo, a menos que seja um resumo crítico, né, que é o que a gente vai trabalhar semana que vem, a resenha crítica. E você não pode esquecer dos elementos essenciais que fazem parte ali de um texto, né? E esses elementos essenciais a gente já viu aí quando a gente pensa em texto, né? Quais a coerência, né? Tudo aquilo que faz parte de uma leitura eficaz e de um entendimento eficaz em relação a um texto. Quais são as etapas? Eu acho que pelo que eu falei aqui já deu para se ter uma ideia de quais são as etapas para se produzir um resumo, né? Então, primeiro, leitura e compreensão do texto, passar por todos aqueles processos de leitura, né, ensinados nas técnicas de leitura, destacar as ideias principais, escrever com as suas próprias palavras, mantendo-se fiel à ideia principal do autor. Cuidado, esse processo de reescrever com as suas palavras, às vezes é difícil, porque às vezes você modifica uma palavra e isso muda a ideia original, muda o sentido. Tem que ter muito cuidado. É um trabalho que exige sempre um esforço extremo da parte de vocês para estar sempre reescrevendo e mantendo a ideia principal, certo? E revisar e verificar a fidelidade ao original, ou seja, se de fato condiz com o que o autor quis dizer sobre determinado assunto, para não fugir à ideia principal do autor. Dicas de escrita, linguagem objetiva, impessoal, por se tratar de um texto em que você não se coloca, você não está colocando sua opinião, então você precisa ser objetivo e impessoal. As frases curtas e coesas, porque se trata de um resumo, e a utilização de conectores, que são os elementos de coesão, não é? Esses elementos eles precisam ser utilizados adequadamente, né? A gente já viu que para que o texto ele seja coerente, a utilização desses elementos de coesão de forma adequada é essencial. Concluindo, resumir uma habilidade essencial para vocês que já são professores, que serão professores, né, que estão inseridos no meio acadêmico, que querem dar continuidade com a pós-graduação, então vocês vão se separar muito com esse processo de resumo. Para aqueles que estão se preparando para concurso, então é uma habilidade essencial, saber resumir é essencial. Ajuda a melhorar a compreensão e a escrita também, né? Então, por que melhora? Porque você vai precisar ler mais de uma vez e você vai precisar produzir, você vai precisar escrever e reescrever. Então, consequentemente, isso melhora a sua prática. E conheça o objetivo do resumo para escolher a melhor abordagem. Então, você precisa entender qual é, quando a gente faz aqueles questionamentos ao texto, a gente tenta entender qual é a temática, qual é o objetivo do autor ao abordar aquela temática, né? Qual é a argumentação que ele utilizou. Tudo isso ajuda vocês a construírem melhor um resumo. Bom, pessoal, finalizo por aqui. Façam uma atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, tá certo? Novamente eu peço paciência a vocês nesse processo de correção das atividades, porque nós temos 5 polos e só sou eu, professor formador, e apenas uma tutora para corrigir todas as atividades. E temos as nossas outras funções ao longo do dia, né? Então, peço paciência. Essas atividades serão todas corrigidas dentro de um certo tempo, tá bom? Então, só peço paciência, aguardem. Qualquer dúvida, entre em contato.